O dólar voltou a incomodar nos mercados. No Brasil, o dólar acabou de passar aí a casa dos R$ 5,01, né? Saindo um pouquinho daquela faixa ali de 4,90 a 5, que estava bastante estável. Agora, isso não é uma coisa somente do Brasil. Às vezes a gente acha que isso é alguma coisa política, mas, na verdade, isso é um fenômeno do mundo inteiro, que é exatamente o que eu falo no meu podcast. Na verdade, o dólar está começando a criar um caos e um abismo, né, de mundos diferentes na economia mundial. Então, isso não é uma coisa somente que o Brasil está vivendo. Ele está criando problemas no Japão, né, que está difícil de segurar aí os 150 ienes por dólar. Na China também, a China está com sérias dificuldades de manter isso abaixo de 7 yuans por dólar, e você vê isso refletir também no euro, né? Está 1,07 no momento que eu faço esse podcast, e a gente lembra de algo recente que aconteceu em 2022, quando o dólar realmente teve uma fortalecida, que a gente chama de wrecking ball, né? Aquela bola metálica que vem destruindo absolutamente tudo. E quando o dólar começa a subir dessa forma, isso na verdade não é uma demonstração de força dos Estados Unidos de forma alguma. Isso, na verdade, é um problema monetário que é em escala mundial. Não afeta somente os Estados Unidos, mas afeta o mundo inteiro. Só que, por tabela, isso acaba favorecendo os Estados Unidos como se fosse um efeito colateral. Então, eu quero falar sobre esse assunto hoje, o que isso está causando e o que você deve observar, que é um problema que vem acontecendo dentro dos Estados Unidos, mas principalmente fora dos Estados Unidos. Então, o Michael Kao, ele é uma das pessoas que eu sigo no mundo de macroeconomia. Ele fez um artigo que eu achei sensacional, que chama Dipping Dots. Tá ali no Substack, né? Tem um paywall para você poder acessar, mas eu quero fazer um resumo aqui para você, que ele chama de duas grandes bifurcações que você precisa ficar atento. E eu quero te passar isso como uma ferramenta para você entender todos os noticiários sobre economia que você vê numa visão sempre macro, né? Então, primeiro é dentro dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você está criando um problema cada vez maior entre as pessoas que têm acesso a crédito e as pessoas que não têm acesso, né? Que ele chama de haves and have-nots, os que têm e os que não têm. Então, quem são essas pessoas de fato? Então, você primeiro no mundo do consumidor, você separa aqueles que têm os altos salários, alta renda, com os de baixa renda, certo? Então, essa disparidade está aumentando cada vez mais, né, nos Estados Unidos, infelizmente. Agora, no mundo corporativo, quando você fala de crédito, existem dois grandes diferenciais. As pequenas empresas e as multinacionais, as corporações. E qual que é a diferença que eles têm? Um consegue se alavancar e o outro não consegue mais se alavancar. Então, as pequenas empresas, elas não têm qualquer condição de tomar crédito no banco. Você pode pedir para quem você quiser, você pode ter um credit score maravilhoso, você pode até colocar um colateral, você pode colocar o que você quiser que o banco não te empresta. Agora, isso é um pouco diferente quando você fala de uma empresa como a Meta, né, dona do Facebook, do Instagram, ou como a Nvidia, ou como a Microsoft, ou como a Apple. Elas têm acesso ilimitado a crédito, né? Elas conseguem se alavancar no mercado. E isso cria uma outra disparidade, né, das empresas que têm um alto retorno, e quando você consegue se alavancar, você aumenta mais ainda a sua capacidade de ter um mais alto retorno, e as empresas pequenas dependem exclusivamente das suas vendas sem poder alavancar. Então, isso cria uma grande distorção no mercado, cria uma desdemocratização, não sei se existiria essa palavra de fato, né, eu inventar aqui, mas isso acaba criando um foco muito grande no acesso a capital para a Bolsa de Valores, né, porque são ali que essas empresas acabam indo. Então você tem uma bolsa que sobe até o infinito e além, mas na economia real isso não se reflete. Então é uma disparidade entre a Bolsa de Valores e o mercado real de pessoas comuns como você e eu. Então e esse gap ele vai aumentar cada vez mais, ele só vai ser visível, né, segundo o Michael Kao, quando você realmente tiver isso se refletindo no índice de desemprego. Então, que é o que o Fed não para de ver, né? O Fed mede tudo que ele
tudo que acontece na economia americana, na saúde da economia americana, baseado nisso, né? Se o desemprego estiver baixo, significa que tudo está indo muito bem, a inflação está mais quente do que esperado e eu preciso controlar isso e etc. e fazer a subida de juros que eu fiz. Então é mais ou menos o pensamento do Fed aí. Mas a gente sabe que não somente existem problemas no próprio relatório, vou fazer outro capítulo sobre esse assunto, mas que a realidade não é bem assim. Os empregos não são necessariamente tão bons, são muitos mais part-time, né, do que full-time. E a perspectiva de mais empregos full-time que realmente criam uma carreira para a pessoa estão cada vez mais escassos. Então, você cria essa disparidade entre consumidores de alta e baixa renda e de empresas que conseguem crédito e que não conseguem crédito. E lembrando, o fato de você ter um juro baixo, mesmo que o juro fosse a zero, isso não é um sinal de crédito fácil. Eu falo sobre esse assunto no meu podcast. Pelo contrário, quando você tem um juro zero, provavelmente você está com sérios problemas de crédito. Significa que o Fed é reativo a um mercado que não está dando crédito suficiente, fazendo com que a economia entre em recessão. E é por isso que ele baixa os juros, mas isso não faz o crédito se tornar abundante. É isso que é muito importante você entender. O pensamento é o contrário. O Fed é reativo e o juro baixo não é um juro absolutamente abundante, ok? Agora vamos lá, esse é o primeiro caso, isso é dentro dos Estados Unidos, né, o que acontece dentro da economia americana. Agora, quando a gente olha para o resto do mundo, e acho que isso é mais importante ainda, muito mais importante, mais volumoso do que os Estados Unidos, é praticamente a teoria do Brent Johnson, do Dollar Milkshake Theory, né, que é a divergência entre o que acontece dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos estão cada vez mais fortes. E isso acaba favorecendo por tabela os Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos estão indo muito bem, obrigado, mas porque os Estados Unidos estão sendo privilegiados pelo fato de que o dólar é a reserva global de valor. Para toda a cadeia produtiva mundial, né, e todo o comércio mundial, querendo ou não, né, mesmo que hoje os Estados Unidos tenham esse interesse ou não, é claro que isso os favorece, mas os países dependem mais ainda do dólar do que os próprios Estados Unidos, o que acaba sendo uma coisa completamente insana se você parar para pensar. Mas é assim que funciona o sistema euro-dólar, dos dólares fora dos Estados Unidos, porque os países fora dos Estados Unidos, se você tem uma dívida maior do que os Estados Unidos. Então todo mundo fala da dívida de 34 trilhões que os Estados Unidos têm, mas o mundo deve 50. E ele não deve isso para os Estados Unidos, não necessariamente. Eles devem entre eles mesmos. Então, para você ter uma desdolarização, você precisa destruir ativos em 50 trilhões. E fica difícil você ver que país quer ser o voluntário para poder fazer isso primeiro. Então, você acaba mantendo o sistema que continua se perpetuando e que, apesar de muitos gritarem sobre o final dele, esse final não chega há décadas. A mesma discussão foi feita nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000, né, e até hoje, nos anos 20. Então, agora fica a questão de sabermos, como é que está essa dinâmica, porque os Estados Unidos vêm se endividando muito, muito fortemente. E isso acaba, querendo ou não, fortalecendo por tabela o próprio dólar, mesmo isso sendo contraditório. Então vamos lá, como é que funciona tudo isso? O dólar teve um efeito, né, que foi aquele Wrecking Ball 1.0, digamos assim, em 2022, quando o dólar começou a ficar extremamente forte. Acho que você deve se lembrar dos noticiários, quando o dólar teve uma paridade de 1 para 1 para o euro, ele estava quase chegando no pound também, que é a libra esterlina, né, da Inglaterra. E aí você tem gravíssimos problemas com a China, o Japão também, tentando manter o dólar e não estava conseguindo. E isso não dependia dos próprios países, mesmo eles tentando fazer suas políticas monetárias, como o Japão está tentando fazer agora, aquela subida de juros que eu comentei no meu último capítulo, foi justamente uma tentativa dele manter o iene vivo e justamente não deu certo, porque não depende do Japão, o problema não é do Japão, o problema não é da China, o problema não é do Brasil, o problema é todo o sistema global. E isso acaba. Esse primeiro episódio em 2022. Ele veio de algo que o Fed fez para tentar controlar a inflação doméstica, mas isso afetou o mundo inteiro. É como se ele criasse um magnetismo, ele aumentasse a gravidade né, dentro dos Estados Unidos para chupar toda a liquidez que existe fora
do mundo, né? Fora dos Estados Unidos, do mundo inteiro, e sugar tudo isso para os Estados Unidos. Então acaba criando aquele milkshake, exatamente a teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson. Então isso acaba atraindo o capital para os Estados Unidos, mesmo que seja travestido de uma política monetária dos próprios Estados Unidos. Eu estou cuidando do meu próprio país. Sim e não, né? E você acaba afetando o mundo inteiro quando você teve a subida de juros mais rápida da história, indo lá para os seus 5,5% de taxa de juros. Agora, nesse momento, nós está parecendo que a gente está criando um efeito parecido, mesmo não sendo o Fed que está fazendo esse movimento. Agora, presta bem atenção. No primeiro caso, você teve o Fed subindo juros de forma extraordinariamente rápida, enquanto os outros bancos centrais se mantiveram mais ou menos no mesmo nível. Então isso criou um diferencial onde os Estados Unidos subiram e o resto ficou embaixo. E esse diferencial atraiu esse capital para os Estados Unidos. Agora nós estamos vivendo um momento um pouco inverso, mas criando o mesmo efeito, onde o Fed não consegue encontrar motivos para reduzir os juros, mas o mundo inteiro tá começando a ter a perspectiva de baixar os juros. Só que eles estão sendo obrigados a fazer isso primeiro porque eles estão vendo os problemas acontecerem primeiro na economia deles e não nos Estados Unidos. Percebe? Então isso acaba criando um diferencial onde os Estados Unidos ficam parados onde eles estão, com juros altos, e países como a Suíça, depois a Europa, depois a União Europeia, né? A gente sabe que a Suíça não faz parte da União Europeia, então são duas políticas diferentes, e aí você começa a ter essa perspectiva também acontecendo provavelmente no Brasil, né? Que reduziu a sua Selic. Então você percebe que esse diferencial vai se aplicando em várias partes do mundo. E quando esse diferencial aumenta, esse capital vai para os Estados Unidos. E quando ele vai para os Estados Unidos, significa que os dólares estão voltando para os Estados Unidos e esses dólares param de estar disponíveis nos outros países. É isso que faz. É uma das principais forças que faz com que você tenha menos liquidez no mundo e você tenha os dólares escassos acabam mudando o câmbio no Brasil, na China, no Japão. Então, quando você pega um gráfico mostrando todos os câmbios em vários outros países, e você vê principalmente isso se refletindo também no índice DXY, que é o que eu falo sempre nesse podcast, que é a força do dólar, ele nesse momento ele está 104, né? 104,5, 104,6, ou seja, ele está subindo cada vez mais. Então, quando a gente chega perto dos 110, isso significa que nós estamos começando a criar cada vez mais problemas para a economia mundial. Então, isso acaba criando uma disparidade entre os bancos centrais que antes estavam muito mais sincronizados. O importante era jogar o joguinho juntos. O importante é todo mundo subir junto e todo mundo descer junto, porque aí não cria muita disparidade e um não estrangula o outro. Mas não é o que está acontecendo, porque a transmissão, que ele chama no artigo dele, do Michael Kao, a transmissão de política monetária, ela não acontece de forma uniforme. E é até discutível se ela acontece. Ou seja, a decisão que acontece de um banco central não necessariamente serve para resolver aquele problema que eles dizem resolver, mas na verdade cria efeitos colaterais que você não consegue prever, porque é impossível prever para onde vai a liquidez dos dólares, porque isso é a somatória da decisão de milhões de entidades, de empresas, de governos ao mesmo tempo. Então é impossível você prever o ciclo da água de um reservatório onde você tem vários lugares onde você pode sair ou entrar desse reservatório. Não é um espaço controlado, é um espaço muito mais difícil de você conter do que você imagina. Então, por isso que você cria tantas contracorrentes na macroeconomia que fica impossível você prever o que vai acontecer. Você só consegue analisar as causas, efeitos e tentar se proteger baseado em probabilidades e não em certezas, né? Não existe certezas na macroeconomia. Então, junho vai ser crítico para determinar se o Fed realmente vai fazer o pivot que ele diz fazer ou se ele vai fazer aqueles juros higher for longer, né? Que ele vai manter esses juros de pé por mais tempo. E isso pode ser a total diferença entre um dólar mudar no Brasil, na China, no Japão, no resto do mundo, ou começar a voltar a estabilizar e o DXY começar a estabilizar. Então eu gostaria que você usasse essas ferramentas para que você mesmo comece a fazer a sua própria análise
e você veja para que lado que essa liquidez está indo. É por isso que, infelizmente, as reuniões do Fed acabam sendo mais importantes do que elas deveriam. Porque, baseado no que o Jerome Powell falar, você já trabalha na expectativa. Isso muda os mercados, isso muda a bolsa, isso muda o Bitcoin, isso muda bonds, isso muda o câmbio, isso muda absolutamente tudo e pode afetar, obviamente, também os seus investimentos. Então, tenta sempre dar uma olhada nessa parte para ver como que tudo isso se relaciona, porque se o Fed mantiver os seus juros e falar, não, eu realmente não estou conseguindo controlar a inflação, ela ainda está 3, ela está acima dos 2 que eu quero, então não existe nenhum motivo para eu baixar, mas de repente a Europa não consegue mais segurar os seus juros de 4% e eles precisam baixar, o que isso acarreta na Europa? Você vai começar a ver mais fuga de capital, mais pessoas pegando dinheiro emprestado em euros para poder comprar dólares e comprar os bonds americanos. E isso acaba mudando o câmbio na Europa. Isso pode mudar o câmbio no Brasil. A Selic também está começando a cair, percebe? Então isso é muito importante de você entender. Se você facilita o carry trade, você cria esse diferencial de juros, acaba criando situações onde o câmbio pode ficar desfavorável para quem está do outro lado do dólar. Então, tenta manter isso bastante no seu radar para que você possa ver. Então, isso pode ser o Wrecking Ball 2.0. Vamos agora aguardar, né, até o meio do ano para ver o que vai acontecer. Então, siga o DXY. Vamos ver se ele vai continuar subindo. É claro que ele nunca faz uma subida linear, ele vai e volta, ele corrige, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos porque realmente o dólar está voltando a criar um caos mundial.